Olá, esse é o programa da Igreja Presbiteriana de Conselheiro, Luz, Bíblia e Reflexão. A nossa reflexão de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, a partir do verso 25, quando ele fala sobre os falsos profetas e diz assim: Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só engano do próprio coração? Nós vemos hoje muitas pessoas se dizendo pregadores da palavra de Deus, evangelistas e tantos outros nomes que têm recebido nos dias de hoje, falando em nome de Deus. Mas será que nós temos confirmado à luz da palavra de Deus se essas pessoas, aquilo que essas pessoas têm falado, se realmente vem de Deus? Nós vivemos um tempo em que existem muitas pessoas, até dentro do meio evangélico, em busca de visões, em busca de revelações, em busca de pessoas que têm sonhos e visões. Como se a sua vida dependesse desses sonhos, dependesse dessas visões. Houve um tempo em que o povo esperava os sonhos dos profetas, esperava as visões dos profetas, mas a própria palavra de Deus diz que eram sonhos humanos, não vinham de Deus. Existe na Bíblia pessoas que sonharam algo que veio de Deus, como José, que teve um sonho e aquele sonho vinha de Deus. Mas outras pessoas que sonhavam nessa época e que eram profetas na época de Jeremias, eram pessoas que sonhavam e falavam para o povo aquilo que o povo queria ouvir apenas. O povo então seguia as palavras desses profetas porque eles diziam que tinham sonhado e que haviam tido uma visão de Deus, um sonho que tinha vindo de Deus. E essas visões, esses sonhos, faziam com que o povo tomasse uma postura, uma atitude contrária à vontade de Deus, contrária à palavra de Deus. No contexto do capítulo de número 23 do profeta Jeremias, o povo, mesmo ouvindo os sonhos e as visões, a respeito das visões desses falsos profetas, caminhavam longe da vontade de Deus, tinham uma vida desregrada, uma vida descompromissada com a vontade do Senhor, com a sua palavra. Deus, então, ele traz essa mensagem através do profeta para que nós atentemos para isso, para que nós não emprestemos o nosso ouvido e a nossa atenção para qualquer palavra, ainda que venha em nome de Deus, porque esses falsos profetas que o texto cita saíram do meio do povo de Deus. Talvez não seja diferente hoje aquilo que nós vemos em muitos lugares, quando pessoas falam em nome de Deus. Mas será que aquilo que elas têm falado realmente trazem para nós a mensagem, a verdade da palavra de Deus? Ele diz no versículo 27, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo. Existia e existe ainda, e infelizmente até dentro dos meios evangélicos, as questões dos sonhos, o que os sonhos significam, o que eles trazem, né? O que Deus está querendo falar conosco através dos sonhos. Só que essa palavra aqui para nós é bem clara. Quando os profetas falavam e contavam os seus sonhos, Deus disse, o profeta que tem sonho, conte apenas como sonho. Ou seja, não é algo que necessariamente vai acontecer, algo real, algo que venha de Deus. Mas aquele profeta que tem a palavra de Deus, fale a palavra de Deus com verdade, com fidelidade. E a pergunta final é, de Deus, através do profeta Jeremias, que tem a palha com o trigo. Em outras palavras, o que Deus está nos ensinando é que para que nós
possamos buscar a vontade de Deus, nós precisamos do trigo, que é a palavra de Deus, que é a verdade da palavra de Deus. Existem muitas pessoas querendo conduzir as suas vidas a partir de visões, a partir de revelações, a partir de sonhos. Mas o que Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos seguir a sua vontade, é a sua palavra revelada. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 1, ele fala que no passado Deus falou com o povo dele através dos profetas, através dos profetas que tinham visões e que tinham sonhos. Mas nos últimos dias, que é o que nós estamos vivenciando, nos falou através de Jesus Cristo. E é a palavra de Deus que Jesus traz a nós, que nós precisamos na nossa vida diariamente considerar. Ela que continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Com isso, não estou dizendo que Deus não possa usar alguém para poder falar alguma coisa, mas é importante que nós filtremos e aprendemos o seguinte, que tudo que nós ouvimos e que qualquer pessoa, seja ela quem for, que falar em nome de Deus, nós devemos confirmar na palavra de Deus. É claro que algumas pessoas falam a respeito de algumas coisas que vão acontecer na vida, na nossa vida, na vida daquele que é alvo de uma profecia, de uma revelação. Só que nós precisamos considerar que o que é mais importante para nós é a instrução a respeito da nossa salvação. Deus, nós não encontramos na Bíblia uma direção tão constante assim que os profetas falavam e ficavam ministrando revelações particulares a respeito do futuro de cada pessoa. Mas os profetas falavam em nome de Deus, apontando para o povo a direção que Deus desejava para o seu povo. Porque a respeito de adivinhação, de revelação, de mostrar algumas coisas, não apenas Deus, mas o diabo também. Quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, uma jovem possessa por um espírito maligno vinha falando atrás de Paulo, servo do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo. E quem estava falando aquilo ali era um demônio através daquela jovem. Nós encontramos esses exemplos também. Então, e o dos falsos profetas em Jeremias, capítulo de número 23. O que nós precisamos considerar é a palavra de Deus. Não tenha necessidade de saber qual vai ser o seu futuro. Nós ficamos ainda quase que numa equivalência de outras religiões que têm o hábito de ler o futuro através da mão, através de outros instrumentos, e nós não temos uma referência disso a respeito da palavra de Deus. O que nos conduz é a fé. O que nos leva a fazer a vontade de Deus é a sua própria palavra. Então não fique apreensivo, não fique preocupado ou querendo saber o que vai acontecer na sua vida. Leia a palavra de Deus. Conflita todas as informações que você recebe com a palavra de Deus, porque ela deve ser o crivo máximo para que nós possamos avaliar qualquer situação na nossa vida. Porque Deus, Ele não está interessado se no ano que vem você vai mudar de trabalho. Ele já escreveu isso tudo e não há nenhuma necessidade de você saber disso. O que nós precisamos saber é que Jesus morreu para nos salvar e que Ele nos deixou a sua palavra para que nós pudéssemos trilhar esse caminho. Se o amanhã Deus vai abrir uma porta de trabalho para você, se alguém te revelou que tudo na sua história vai mudar, que a sua família vai ser restaurada, Deus já disse isso em sua palavra. Em vários momentos Ele fala da integridade, da plenitude da vida humana. Tudo isso Deus já falou em sua palavra para nós. E Ele não trata necessariamente de uma forma particular, mas Ele trata de uma forma geral, apontando o seu caminho aos pecadores para que possam viver de acordo com a sua palavra. Quando Deus traz um sonho e dá um sonho a José, mostrando que a família dele iria se curvar diante dele, nós não encontramos um José vivendo a partir desse sonho. Nós não encontramos um José vivendo a sua história querendo que os seus irmãos e os seus pais se curvassem diante dele. Não, José, ele se torna um servo, José se torna um escravo, José se dispõe a servir da melhor forma possível, onde quer que ele estivesse, na prisão ou diante de Faraó. E Deus o colocou no lugar onde Deus já havia mostrado há muito tempo atrás.
Mas José não dirigiu a sua vida e nem fez com que a sua vida dependesse daquele sonho. Ele dependeu da vontade de Deus. Ele continuou confiando no Senhor e na sua palavra. Que diante de tantas revelações, de tantos sinais que nós vemos hoje, porque a Bíblia fala que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, falsos mestres, enganando a muitos e fazendo grandes sinais, se possível enganando até os próprios filhos de Deus. Então nós precisamos atentar para isso e considerar que é a palavra de Deus que deve dirigir a nossa vida. Se da próxima vez alguém chegar para você e diz, olha, Deus mandou dizer, Deus está revelando para mim algo a respeito do seu futuro, algo a respeito da sua vida, tranquilize o coração e ore ao Senhor e peça direção ao Senhor e busque na palavra de Deus a orientação que você precisa para cada decisão da sua vida, para cada momento da sua vida, porque ela é lâmpada para os nossos pés, que tem a palha com o trigo. Deus está comparando todas essas falsas revelações, todos esses sonhos que trazem o intento do coração humano e não da vontade de Deus. Tudo isso é palha. Ele está dizendo, se alimente com o trigo, não se alimente com a palha, não viva da palha, embora muitas pessoas hoje no meio evangélico querem viver da palha, viva do trigo, viva da palavra de Deus, de algo que realmente vai alimentar o seu coração e fortalecer a sua fé na presença de Deus para enfrentar qualquer situação. Que Deus te abençoe.